Existem casas que surpreendem pela criatividade e inovação, transformando a arquitetura em algo realmente extraordinário. De locais inusitados a designs futuristas, essas construções únicas mostram como a imaginação pode reinventar o conceito de morar. Prepare-se para conhecer algumas das casas mais incríveis e diferentes já vistas. Já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Mr. Banzo. Vamos nessa! Provavelmente nem na ficção você já ouviu falar de uma casa que consegue caminhar sozinha. Mas isso, meus amigos, não é ficção, é realidade. Graças a um sistema de pernas equipadas com acumuladores e atuadores lineares, essa incrível estrutura é capaz de se mover com uma velocidade semelhante à de uma pessoa caminhando. Inspirada no castelo animado, essa casa futurista acomoda até 4 pessoas confortavelmente. Além disso, ela vem com móveis embutidos e pode ser conectada a outros módulos, criando uma verdadeira vila ambulante que impressiona qualquer um. Para personalizar ainda mais, é possível escolher os materiais e o design externo, e sua energia pode ser gerada por painéis solares e baterias. Essa casa, que lembra até o filme Mad Max, é uma construção impressionante e única, que combina elementos de um motor de locomotiva, um navio a vapor e uma casa vitoriana. Com 24 metros de comprimento por 12 metros de largura, essa estrutura futurística foi projetada e construída em 2006 para o festival Burning Man. Alimentada por um motor diesel agrícola de cilindro único, a casa representa uma mistura excêntrica de tecnologia antiga e conceitos futuristas. Apesar de ter sido criada há vários anos, ela ainda atrai a atenção dos residentes de Black Rock City, em Nevada, nos Estados Unidos, onde continua a causar admiração. A sua aparência imponente e a sua fusão de diferentes estilos arquitetônicos a tornam uma verdadeira obra de arte. A Casa Cogumelo, construída entre 1970 e 1972, parece ter uma ilustração de algum conto de fadas. Com seu visual diferente, a casa se destaca e chama a atenção de quem passa. Seu design único combina elementos naturais e formas criativas, criando uma sensação de harmonia com o ambiente. A estrutura da casa é formada por módulos interligados, conhecidos como pods, que possuem funções diferentes, mas se conectam de maneira superfluida. As portas principais, feitas artesanalmente por Wendell Castle, dão um toque especial ao visual rústico, enquanto os azulejos e mosaicos no interior adicionam ainda mais charme. O mais interessante dessa casa é como ela mistura elementos inspirados na natureza com a arquitetura moderna. A estrutura é baseada em uma haste de renda da rainha Anne, o que dá à casa uma aparência delicada e fluida, reforçando a sua perfeita sintonia com o entorno. A casa traz um ar acolhedor e confortável para o ambiente. Cada canto da Casa Cogumelo oferece algo novo para ser descoberto, com espaços que fazem qualquer um se sentir confortável e curioso. O design incrível e os detalhes caprichados fazem dessa casa mais do que apenas um lugar para morar. Ela é uma verdadeira experiência para quem a visita. A Casa de Lata de Cervejas, localizada em Houston, no Texas, é uma das obras mais singulares de arte visionária. Criada por John Milkovich a partir de 1968, inicialmente uma casa comum, a residência passou por uma transformação única quando Milkovich começou a cobri-la com latas de cerveja e outros materiais reciclados. Seu trabalho reflete um compromisso profundo com a sustentabilidade e a reciclagem, criando uma estrutura que não só é visualmente impressionante, mas também funcional. A principal característica da casa é a fachada coberta com latas de cerveja, que foram cuidadosamente organizadas planas e ligadas para formar painéis metálicos. Esse revestimento não apenas deu à casa uma aparência distinta, mas também contribuiu para a eficiência energética, ajudando a reduzir os custos com eletricidade. Além disso, Milkovich usou garrafas de cerveja para construir as paredes externas, criando o efeito de vitral que projeta sombras coloridas durante o dia. Ele também reutilizou materiais como garrafas quebradas para fazer mosaicos, adicionando um toque de capricho e originalidade ao jardim e à estrutura. Ao longo dos anos, a casa se tornou um ícone cultural de Houston, atraindo turistas e admiradores que veem nela uma prova de que a arte pode ser acessível, sustentável e capaz de transformar a paisagem urbana. As Kubuswoningen, ou Casas Cubo, são uma obra-prima do arquiteto holandês Piet Bloem, projetada em 1984 em Rotterdam, Holanda. O design consiste em 38 cubos inclinados a 45 graus, com 2 cubos maiores, conhecidos como supercubos, que servem como entrada principal e área comum. A inclinação dos cubos cria uma perspectiva distinta e desafiadora, oferecendo uma nova maneira de se pensar sobre o uso do espaço urbano. Essas casas se tornaram um ícone da cidade e uma popular atração turística, atraindo visitantes curiosos para conhecer de perto o design fora do comum. Um dos maiores destaques é o fato de que, recentemente, uma das casas foi transformada em um albergue. Isso permite que os hóspedes vivenciem em primeira mão a experiência única de morar em um ambiente de paredes inclinadas e espaços curvos, totalmente imersos na arquitetura de Piet Bloem.
Transformar um container em uma pequena casa pode parecer um desafio, mas o resultado é uma solução criativa e totalmente funcional. Se você está buscando uma maneira diferente de viver, que combine praticidade e aconchego, esse tipo de projeto pode ser uma excelente escolha. O que parecia ser apenas um simples container de armazenamento se transforma em um lar completo e cheio de estilo, ideal para quem busca simplicidade e conforto. Mesmo com seu tamanho compacto, esse container foi projetado para oferecer tudo que uma casa tradicional oferece. O mais interessante desse projeto é como ele demonstra que, com criatividade, qualquer espaço, por menor que seja, pode ser transformado em um lar acolhedor e prático, sem abrir mão do estilo. Imagine dirigir por uma rua tranquila e, de repente, se deparar com uma casa laranja e roxa, com enormes esculturas de dinossauros no jardim. A cena até poderia ter saído de um desenho animado. Na verdade, bem, essa é a famosa casa Flintstone, em Hillsborough, Califórnia. Construída em 1976 por William Nicholson, a casa tem um estilo completamente único, inspirado no antigo desenho. O que chama a atenção não é só o exterior colorido, mas também o interior, o que parece um verdadeiro parque de diversões arquitetônico. Lá dentro, você encontra paredes com janelas de vidro colorido, estantes redondas na cozinha e até um lugar onde as pessoas se sentam em um sofá curvado ao redor de uma lareira. É uma casa onde a diversão e a criatividade estão por toda parte. Em 2017, Florence Fang comprou a casa por 2,8 milhões de dólares. E ao invés de deixar tudo como estava, ela decidiu abraçar ainda mais o tema dos Flintstones. A propriedade agora é um verdadeiro museu ao ar livre, com esculturas de dinossauros, cogumelos gigantes e até alienígenas. Mas aparentemente não é todo mundo que curte esse estilo ousado. Autoridades locais chegaram a processar Florence, chamando a casa de monstruosidade. Mas para ela, a casa representa um símbolo de harmonia e do sonho americano, onde diferentes podem conviver em paz. Seja você fã ou não da estética inusitada, a Casa Flintstone é sem dúvida uma das construções mais originais e divertidas da Califórnia. Criada pelos renomados arquitetos e artistas Alex Schroeder e Ward Shelley, a Reactor é uma escultura habitável que desafia as noções convencionais de moradia. Com 13 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, a estrutura está posicionada sobre uma coluna de concreto de 4,5 metros de altura, permitindo que ela gire 360 graus. Essa rotação ocorre em resposta aos movimentos de quem está dentro, às condições climáticas externas e às forças internas, transformando a casa em uma obra de arte dinâmica. Além de ser uma experiência arquitetônica única, a Reactor também é um experimento de convivência, já que a dupla vive no espaço sob os olhos do público. É um exemplo marcante de como a criatividade pode transformar a arquitetura em uma expressão artística interativa. E escondida ao final de uma estrada de terra na Carolina do Norte, existe uma casa que transformou uma simples ideia em um marco único e fascinante. A Collettsville Cup House, também chamada de Casa das Canecas, é uma residência onde cada parede externa está coberta por milhares de canecas coloridas, criando um espetáculo visual tão peculiar que parece desafiar a realidade. O que começou como uma decoração casual feita pelos proprietários Avery e Doris Sisk, rapidamente se transformou em algo muito maior. Hoje, mais de 20 mil canecas adornam as paredes e cercas da casa, fazendo dela uma instalação artística que atrai curiosos de todos os cantos. Cercada por árvores e uma atmosfera tranquila, a Collettsville Cup House exala um charme rústico e irresistível. A coleção de canecas que cresceu ao longo dos anos continua aberta para contribuições. Os visitantes são incentivados a trazerem as suas próprias canecas e adicioná-las à obra, desde que consigam encontrar um lugar livre para pendurá-las. Para quem sonha em viver a essência do Velho Oeste sem sair do lugar, essa casa inspirada aí nos clássicos vagões de pioneiros é uma escolha perfeita. Embora remeta às carroças móveis do século XIX, ela foi projetada para ser uma residência, combinando charme rústico com comodidades modernas que garantem conforto e funcionalidade. O interior é decorado com elementos que criam uma atmosfera única. Um pequeno e aconchegante espaço de cozinha, uma cama ampla, uma janela redonda e charmosa e até um forno. Além disso, uma grande janela panorâmica oferece vistas deslumbrantes, ideal para apreciar as estrelas durante a noite e se conectar com a natureza ao redor. Construída com aço e madeira de alta qualidade, essa casa oferece uma experiência única, permitindo que você mergulhe no espírito do Velho Oeste sem abrir mão de conforto e praticidade, seja para criar um espaço de refúgio ou para viver uma vida tranquila e nostálgica.
No coração de uma fazenda no nordeste da Tailândia, surge uma pequena casa em formato de cúpula que une simplicidade, beleza e funcionalidade. Construída em apenas 6 semanas, essa residência não é apenas um refúgio tranquilo no campo, mas também um exemplo de como é possível construir uma casa sem gastar tanto. Com um custo inicial de menos de $6.000, a estrutura básica foi concluída rapidamente. Posteriormente, foram adicionados toques personalizados como portas, telas, um lago, um terraço superior, trabalhos em pedra e paisagismo, elevando o investimento total para cerca de $9.000. Esse orçamento incluiu ainda móveis e encanamento, destacando a economia da construção em uma região como a Tailândia. A casa não apenas chama a atenção por seu design inovador e sustentável, mas também inspirou pessoas ao redor do mundo. Motivado pela resposta positiva, o autor da construção e seu amigo Hajar Gibran criaram um site chamado domegaia.com para compartilhar projetos, ferramentas e treinamentos com quem deseja explorar o universo das casas em formato de cúpula. Imagine morar em uma casa que, à primeira vista, mais parece uma gigantesca lixeira, mas que se transforma em um espaço aconchegante e totalmente funcional durante o dia. Essa é a proposta da casa criada por Gregory Klon, uma solução inovadora e econômica que custou apenas $5.000. Durante a noite, a estrutura mantém a sua aparência de lixeira, oferecendo proteção contra vandalismo, mas ao amanhecer, ela se abre para revelar uma casa com todos os itens essenciais: cozinha, banheiro, área de armazenamento e um espaço para dormir. Além disso, o design modular permite adicionar elementos como um deck sombreado no topo, um bar e até um chuveiro ao ar livre, tornando-a perfeita para quem busca um espaço compacto e versátil, ideal para relaxamento. Toilet goes to the street, storage over here, storage over here. Here's kind of my little kitchen. I got a cooler. Essa casa única foi construída a partir de um avião desativado, um DC-6, e está localizada no Alasca. A ideia de transformar o avião em uma residência surgiu de uma necessidade prática. Os proprietários, John e Stephanie, queriam um local para abrigar estudantes que frequentariam a escola de aviação deles. Mas o que começou como um projeto para criar pequenas cabanas evoluiu para a ideia de transformar um avião em uma casa. O objetivo era criar uma experiência única para os hóspedes que viessem treinar ou fazer passeios aéreos, e ao mesmo tempo economizar recursos ao utilizar um avião já desativado. A casa possui um design inovador e aproveita diversas características do avião, como a cabine de comando, que foi preservada, e a porta de carga original, que ainda funciona para armazenar grandes bagagens. A estrutura foi cuidadosamente suportada por pilastras no solo para garantir estabilidade, e o interior foi remodelado para oferecer conforto, incluindo uma cozinha completa, áreas de lazer e até um deck na asa, onde os visitantes podem relaxar. A residência também conta com recursos modernos, como aquecimento eficiente, isolamento adequado para o clima rigoroso do Alasca e até um simulador de voo, que permite aos hóspedes experimentarem a sensação de pilotar a aeronave. O projeto não só representa uma maneira criativa de reutilizar um avião, mas também oferece uma experiência singular para quem busca algo fora do comum. É uma casa com 700 metros quadrados de espaço útil, que mistura elementos de aviação com o conforto de uma residência moderna. Diante da alta nos preços dos aluguéis em Londres, Harrison encontrou uma maneira inusitada de contornar a crise habitacional. Ele transformou um skip, que é um contentor de lixo, em sua casa, pagando apenas €50 por mês. O espaço, apesar de reduzido, é bem organizado. Ele tem uma pequena cozinha com utensílios essenciais, uma camada elevada e um armazenamento lateral que acomoda suas roupas e outros itens. A água é fornecida por uma mangueira conectada à casa do vizinho e, recentemente, ele passou a ter eletricidade para o funcionamento de eletrodomésticos e aquecimento. Esse projeto não serve apenas como uma solução econômica, mas também como um protesto contra os preços elevados de aluguéis em Londres, mostrando como o sistema de habitação social muitas vezes falha em atender às necessidades da população. Harrison vê seu projeto como uma forma de inspirar reflexão sobre alternativas criativas de moradia e questionar os modelos tradicionais de habitação, que muitas vezes não consideram as condições reais de quem precisa de um lugar para viver. A ideia de viver em um contentor de lixo é, portanto, tanto uma estratégia pessoal de adaptação quanto uma forma de chamar a atenção para a necessidade de repensar a habitação urbana. Inspirada na Idade Média, esta casa projetada no estilo de uma barraca de feno foi construída inteiramente com materiais simples e acessíveis, usando arame de galinheiro, feno de alfafa, carpete marrom, painéis de gado e madeira reciclada. O criador construiu um refúgio perfeito para caçadas em condições adversas. A estrutura foi projetada para se camuflar no ambiente, se misturando com o feno ao redor e garantindo proteção contra ventos fortes. A base foi feita de paletes e a cobertura superior recebeu uma camada adicional para resistir a ventos intensos, neve e chuva. Apesar de simples, a construção tem funcionado bem em testes de resistência, oferecendo conforto e discrição.
No Texas, existe uma casa que parece desafiar todas as convenções arquitetônicas. Uma imponente bota de cowboy transformada em lar. Criada com engenhosidade e uma boa dose de humor, essa residência única combina design excêntrico com princípios de sustentabilidade. Com 2 quartos, um banheiro e aproximadamente 65% de materiais reciclados, a casa não é apenas uma obra de arte visual, mas também um exemplo inspirador de reutilização criativa e inovação arquitetônica. O conceito nasceu da paixão dos proprietários por arquitetura fora do comum. Inspirados pela ideia de construir algo que remetesse ao estilo dos contos de fadas, decidiram homenagear o espírito texano. Cada detalhe do projeto foi meticulosamente pensado e executado. Tábuas reaproveitadas de uma cerca abandonada deram vida a portas e pisos. Partes de um antigo ginásio, incluindo o piso com marcas originais de demarcação, se transformaram em paredes, e até portas francesas antigas foram reutilizadas como janelas, garantindo que cada canto da casa tivesse uma história para contar. Além de funcional, a casa também é charmosa. No segundo andar, por exemplo, uma escada feita de madeira reciclada leva a uma aconchegante varanda que oferece uma vista panorâmica da cidade, um espaço perfeito para momentos de relaxamento. A atenção aos detalhes também se reflete em itens como maçanetas e corrimãos personalizados, que transformam a funcionalidade em arte. Mais do que uma construção inovadora, a casa é parte do projeto Phoenix Commotion, uma iniciativa criada pelos proprietários para transformar materiais descartados em moradias acessíveis. O projeto vai além da sustentabilidade, contratando exclusivamente trabalhadores sem experiência prévia na construção civil, o que abre portas para populações vulneráveis, como pais solteiros, artistas e famílias de baixa renda. Essa abordagem não só reduz custos, mas também promove inclusão social e capacitação profissional. Acho que todo mundo já teve o sonho de ter uma casa na árvore quando era uma criança. É exatamente isso que o designer Guy Melinson realizou ao construir Woodsman Tree House, localizada em uma floresta isolada cercada pela rica fauna selvagem. A casa é acessada por uma ponte de cordas e apresenta uma câmara de descompressão que prepara os visitantes para a experiência única que os espera. Com um design circular, o interior reúne quarto, banheiro, cozinha e área de jantar com espaço acolhedor e funcional. Uma banheira de cobre com vista panorâmica para a floresta e janelas no chão permitem a conexão total com o ambiente natural. Do lado de fora, um deck espetacular oferece sauna, jacuzzi e uma área de relaxamento, tudo projetado para que os hóspedes desfrutem da privacidade absoluta. Essa combinação de comodidades modernas com ambiente natural cria uma experiência única de conforto e isolamento. A construção, que custou cerca de 150 mil libras e levou 5 meses para ser concluída, é um exemplo de como é possível unir sustentabilidade, luxo e design inovador. Disponível para aluguel, a Woodsman Tree House pode facilmente proporcionar aos adultos a chance de realizar um pouquinho daquele velho sonho de infância. Quem já assistiu ao filme O Hobbit ou O Senhor dos Anéis já deve ter imaginado como seria viver em uma daquelas famosas casas, não é mesmo? Bem, foi isso que Angelo Mastropietro decidiu fazer ao construir o seu próprio refúgio digno de um hobbit. Após ser diagnosticado com esclerose múltipla, o ex-empresário transformou uma caverna abandonada de 700 anos em uma casa moderna e funcional. A propriedade, adquirida por 62 mil libras, passou por uma reforma impressionante, onde ele investiu mais 100 mil libras e realizou a maior parte do trabalho manualmente, removendo cerca de 80 toneladas de rocha. A casa está localizada em um penhasco de arenito com 250 milhões de anos, que dizem ter inspirado Tolkien ao escrever O Senhor dos Anéis. Apesar de suas raízes ancestrais, essa morada não é uma simples caverna. Angelo a equipou com aquecimento por piso radiante, Wi-Fi e um sistema de água corrente extraído de um poço perfurado a 80 metros de profundidade. Durante a obra, ele manteve a integridade histórica da estrutura, ocultando os sistemas modernos de ventilação e eletricidade para preservar o seu caráter natural. Embora tenha sido inicialmente pensada como uma casa de férias, Angelo ainda sonha em viver nela em tempo integral. A casa de Ricky, conhecida como Luna Park, é um espetáculo de criatividade e dedicação que se estende por mais de 5 mil pés quadrados, distribuídos em 15 salas e 11 níveis. Originalmente, ele comprou uma pequena cabana de 600 pés quadrados aos 28 anos, mas a sua paixão por colecionar artefatos e expressar a sua arte pessoal o levou a expandir continuamente o espaço ao longo de 3 décadas. O que começou como uma simples cabana, agora é uma mistura entre residência e museu, com características que a tornam
única em todos os sentidos. Cada canto da casa reflete a obsessão e o talento de Ricky, como a biblioteca, que se tornou um refúgio acolhedor, ideal para momentos de reflexão, e o banheiro, projetado como uma obra de arte que simboliza as fases da vida humana. O design do espaço é uma fusão de materiais como cobre, madeira e aço galvanizado, criando uma estética visualmente rica e única. Além disso, mosaicos elaborados estão espalhados pela casa, sendo uma das formas mais expressivas de arte de Ricky. Embora tenha se tornado uma verdadeira obra-prima, Ricky continua a trabalhar na casa, buscando novas formas de integrar a sua paixão por colecionismo e arte. Para ele, o processo criativo nunca terá fim, e sua obra se transformará em um legado que será mantido por sua fundação após sua partida. Luna Park é mais do que uma casa, é a personificação de sua visão, dedicação e constante evolução artística. Chelsea, uma artista talentosa, transformou o antigo ônibus em uma casa compacta e encantadora. Localizada em Brisbane, na Austrália, sua casa sobre rodas é uma obra de arte que combina o estilo minimalista com elementos naturais e acolhedores. Chelsea compartilhou a jornada de como adquiriu e reformou o ônibus, destacando suas habilidades em carpintaria, elétrica e hidráulica, além de seu olhar criativo para a adaptação do espaço. O ônibus foi pintado de verde para se integrar ao ambiente florestal ao redor, e a decoração interna mistura móveis vintage, plantas e objetos personalizados, criando um espaço único e refletindo a personalidade de Chelsea. Ela também compartilhou a sua experiência como artista, mencionando como a vida em um ônibus foi inspiradora e acessível, lhe permitindo viver de forma mais simples e próxima da natureza. O espaço externo do ônibus também foi adaptado de forma criativa, com ambiente ao ar livre para entretenimento e trabalho. A conexão com a natureza é visível em cada detalhe, o que tornou esse ônibus em uma casa aconchegante. A Invisible House é uma das casas mais icônicas e inovadoras do mundo, localizada em meio ao deserto de Joshua Tree, na Califórnia. Projetada pelo produtor de cinema Chris Hanley, essa residência de 5.500 metros quadrados é um exemplo impressionante de como a arquitetura moderna pode se fundir com a natureza. Sua fachada refletiva, que absorve e se funde com a paisagem ao redor, faz com que a casa praticamente desapareça no ambiente desértico, criando uma experiência única para seus moradores e visitantes. Com uma construção eco-friendly e materiais de última geração, a Invisible House não só impressiona pela estética, mas também pela sua sustentabilidade, com uma pegada de carbono quase nula. O imóvel está situado em uma propriedade que inclui uma montanha privada e trilhas para caminhadas entre gigantescas rochas, além de acesso direto ao Joshua Tree National Park. Os interiores são igualmente espetaculares, com um design minimalista que promove a conexão com a natureza, ideal para grupos privados, eventos íntimos e até produções fotográficas. A Invisible House oferece um refúgio exclusivo e inesquecível no coração do deserto, com todas as conveniências de uma residência de luxo. Já imaginou estar andando no meio de uma floresta e dar de cara com um disco voador? Bem, se for na Suécia, não se preocupe, é apenas uma casa. A The UFO é uma casa na árvore que, como o nome já diz, tem o formato de um disco voador. Criada pelo designer Bertil Hallström, essa casa não é só um abrigo comum. Ela mistura o estilo futurista de um OVNI com o aconchego de móveis de madeira, criando um espaço rústico e super aconchegante. A casa está localizada no famoso Tree Hotel, um lugar conhecido por suas acomodações inusitadas, todas com temas únicos e criativos. A The UFO é uma das atrações mais incríveis do local, com um interior que inclui uma sala de estar confortável, um banheiro moderno e até janelas panorâmicas que oferecem vistas incríveis da floresta ao redor. Uma verdadeira imersão na natureza, mas com um toque de mistério. Claro que uma experiência dessas tem um preço. Uma noite na The UFO custa cerca de $3.800 para um casal. Se quiser trazer mais pessoas, há taxas extras. Mesmo assim, para quem busca uma experiência única e diferente de tudo, tá aí uma opção. Se você sempre sonhou em dormir dentro de um disco voador, essa casa na árvore é a escolha perfeita para uma experiência que vai ficar na memória. A Yellow Submarine Hotel é uma das acomodações mais inusitadas da Nova Zelândia, localizada em uma área isolada e cercada pela natureza. Com formato de submarino, ela oferece uma experiência única, onde os hóspedes podem mergulhar em um ambiente temático inspirado na canção e no álbum dos Beatles, de mesmo nome. Ao entrar, você é recebido por uma pequena cozinha equipada, um sofá confortável e uma decoração cheia de elementos marítimos, como livros sobre o oceano e acessórios de capitão. A cama em estilo beliche é surpreendentemente aconchegante e o banheiro, apesar
de compacto, oferece o necessário para uma estadia confortável, incluindo um chuveiro. O verdadeiro charme dessa casa está nos detalhes. A casa oferece um ambiente sem internet, permitindo que os visitantes se desconectem do mundo exterior. A experiência é ainda mais imersiva com o hotline, para contato com o anfitrião, e uma cadeira de capitão que adiciona um toque lúdico ao local. Hospedar-se no Yellow Submarine Hotel é como entrar no mundo imaginário do Quarteto Britânico, onde cada canto conta uma história do fundo do mar, tornando essa experiência uma verdadeira viagem à parte. Ainda dentro da vibe dos submarinos, temos a interessante história deste casal que transformou um antigo navio submarino em uma casa incrível. Drew e Miranda compraram o Butternut, um submarino velho e em péssimas condições, e o reformaram por completo, criando uma residência moderna e confortável. O interior passou por uma grande transformação, ganhando um visual super contemporâneo e elegante. O design da casa é cheio de curvas, que aparecem em detalhes como a bancada da cozinha e até no banheiro. A banheira, que foi uma exigência de Miranda, é uma das maiores disponíveis e acabou virando um dos maiores destaques do projeto. Além da estética, a casa foi planejada para ser funcional, como no caso do sistema de cama com roldanas, que ajuda a otimizar o espaço de forma bem criativa. Assim, a casa, além do visual incrível, consegue ser bastante confortável e muito sofisticada, sendo melhor que muitas casas convencionais. Localizada em Joanesburgo, essa casa em comum é uma espécie de obra de arte invertida. Com móveis e objetos do cotidiano colocados de cabeça para baixo, o ambiente oferece uma experiência visual única e desafiadora. Ao adentrar a casa, percebe-se que, embora ela contenha todos os cômodos tradicionais, como sala, cozinha e banheiro, a disposição dos itens cria uma sensação de distorção, como se estivéssemos em um mundo paralelo. O teto se torna o chão, as cadeiras e mesas são posicionadas de maneira desconcertante, e até o banheiro ganha uma configuração inusitada. Esse design intrigante desafia a lógica e faz com que a percepção do visitante sobre o espaço seja constantemente questionada. A experiência é parecida com a sensação de entrar em um cenário de ficção científica, o que a torna especialmente atraente para fãs de séries como Stranger Things. O local se tornou um ponto turístico procurado por aqueles que querem registrar fotos criativas e inusitadas em um ambiente fora do comum. Galera, muito obrigado, valeu você que assistiu o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos que estão por vir e até a próxima. Tchau!